Olá e sejam muito bem-vindos ao projeto Pílulas de Língua Inglesa, o projeto onde você vai aprender inglês de forma prática, sucinta e principalmente gratuita, sem qualquer enrolação, sem qualquer propaganda de curso, sem qualquer venda, nada. Apenas inglês, direto e reto para você, do nível mais básico ao nível mais avançado em alguns anos. Vamos lá? Hello everyone and welcome to another class. Sejam bem-vindos todos à nova aula da Pílulas de Língua Inglesa. E hoje vamos tratar do último fator, do último agente construtor de frases, certo? Antes que nós possamos passar para os tempos verbais, nós vamos falar hoje dos verbos auxiliares. Um conceito bem simples, bem curto, mas que muitas pessoas têm confusão sobre, ou às vezes nem sabem o que é. Então nós vamos abordar eles hoje de uma forma clara, objetiva. Eu preparei um slide super legal para vocês, certo? Então, bora lá? Bora começar? Bom, hoje nós vamos abordar os 3 verbos auxiliares mais comumente usados, ok? Eles são os verbos auxiliares que vocês vão usar quando a gente for abordar formas negativas, né, como falar frase na negativa, ou então na interrogativa, ou simplesmente quando os verbos auxiliares forem necessários. Eles são os verbos to do, o verbo fazer, to be, o verbo ser ou estar, e o to have, é o verbo ter, certo? What is it? Okay, então, o que é um verbo auxiliar? A helping verb is used with the main verb to help express the main verb's tense, mood or voice. Um verbo auxiliar é usado em conjunto com o verbo principal para ajudar a expressar a voz, o humor, o tempo, certo? Para ajudar a expressar como está colocado este verbo principal. É isso, tranquilamente. The main helping verbs are to be, to have and to do. Igual a gente já falou, os verbos auxiliares principais são o to be, o to have e o to do. Ser e estar, ter ou fazer. And they appear in the following forms. Eles aparecem nas formas a seguir. Então, eles não aparecem em todas as suas formas. Por exemplo, vocês já sabem que o verbo to be tem várias conjugações, mas eles aparecem nessas formas aqui. O to be aparece com o am, is, are, was, were, been e will be, ok? Vamos falar depois o que cada uma dessas significam com mais detalhe, mas só para que vocês entendam, o am, o is e o are são do presente, eles só se diferenciam pela pessoa a quem se está tratando. Was e were são nas formas do passado, been é no gerúndio, né, no presente contínuo, e assim por diante. A gente vai tratar isso com mais detalhes nas aulas dos tempos verbais, ok? O to have aparece nas formas de has, have, had, having e will have. E o to do aparece nas formas de does, do, did e will do. Mesma coisa que o does com he, she, it no presente, vocês ainda vão entender isso na próxima aula. Do é no presente, did é no passado e will do é no futuro. Mesma coisa com have. A gente vai falar sobre o que significa cada uma dessas formas mais pra frente. A gente está usando essa aula dos verbos auxiliares para que as aulas dos tempos verbais fiquem bem mais simples, certo? E por último, vamos tratar de alguns exemplos, agora que vocês entenderam que um verbo auxiliar é simplesmente esses 3 verbozinhos, em sua maioria, colocados ali para auxiliar o sentido, para dar mais ênfase, ou então para ajudar o verbo principal a falar de uma certa maneira. Vamos entender uns exemplos. Por exemplo, a primeira frase, don't breathe out until I say. Não expire até que eu diga, até que eu fale para você expirar. Ou seja, aqui o verbo principal é o breathe. Breathe seria respirar. E breathe out é um verbo, é uma frase que age como um verbo, é um conceito que a gente não vai entender, que é o phrasal verbs, mas resumidamente são 2 ou 3 palavrinhas
que agem como um verbo só. Breathe out seria expirar, certo? Mas se a gente não tiver nenhum outro verbo aqui, fique expire até que eu fale. Não tem muito sentido. Então a gente precisa do don't, o verbo do na sua forma negativa, para falar não expire até que eu fale. Viu como que ele está auxiliando? Bom, o próximo. The chicken was eaten by Bonzo. A galinha, o frango, foi comida pelo Bonzo. Se o eaten estivesse sozinho, eu não ia saber quando ela foi comida. Eu não ia saber em que tempo isso aconteceu. Eu não ia conseguir falar essa frase. Certo? Então, com o was logo ali atrás, eu já coloco que foi no passado. E mais do que isso, pelo was estar aí, ele coloca essa frase na voz passiva. Porque, se vocês lembram do conceito de voz passiva e voz ativa, a frase na voz ativa seria Bonzo comeu a galinha. Bonzo ate the chicken. Mas agora a gente colocou o objeto como performando a ação, ao invés de receber a ação. Isso é a voz passiva. The chicken was eaten by Bonzo. A galinha foi comida. Não ele que comeu. É a mesma coisa, mas muda o tom da voz. Entenderam que legal? E por último, a gente tem Peter is singing in the shower. Singing, o verbo cantar. Peter está cantando no chuveiro, ou no banho. Como que a gente ia saber se ele estava cantando, se ele cantou, se ele vai cantar? A gente precisa desse is antes, que é o verbo to be, para colocar esse singing com ing no presente contínuo, certo? Bom, é isso. Essa foi a aula de verbo auxiliar. Como eu disse, é um tema muito simples. E a partir do momento que a gente começar a estudar, a partir das próximas filas, que a gente for estudando os tempos verbais, vocês vão entender como que esses verbos auxiliares vão aparecendo e como que eles fazem tudo fazer sentido. Eles são a base da construção dos tempos verbais. Certinho? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês na próxima classe, na próxima aula. Bye, bye!